Olá, bem-vindo ao episódio número 120 de Vida nos Trilhos. E hoje eu vou conversar com Márcia Bolé. A Márcia, ela começou a sua jornada profissional na Procter & Gamble. Ficou por lá 5 anos, depois passou e ficou 11 anos na Johnson & Johnson. Teve um ano que foi proprietária de uma empresa e depois foi para a Arby, onde está por 12 anos, e hoje ela é VP da parte de pesquisa e desenvolvimento. Mas vocês querem saber a verdade? O mais importante é que a Márcia é minha amiga e eu conheço ela desde os meus 16 anos de idade. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro amigo Jefferson, tudo bem com você? O que achou da nossa convidada de hoje? Nossa, foi muito legal, Edward. Eu não conheço ela desde os 16, acabei conhecendo ela hoje, mas foi realmente um papo muito bacana que a gente teve aí antes de iniciar o podcast. Aí a gente teve um pequeno bate-papo com ela. Realmente é uma honra, Márcia, ter você aqui conosco. Sinta-se em casa e se você quiser complementar aí a sua apresentação que o Edward fez, fique à vontade. É um prazer ter você com a gente. Jefferson, Edward, muito obrigado pelo convite. É realmente um prazer, é todo meu, em poder participar aqui no podcast Vida nos Trilhos, falando aqui diretamente dos Estados Unidos, onde eu estou morando há 6 anos. Estamos em New Jersey, muito perto aqui de Nova York. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui. Isso é um ponto aí que eu não coloquei na introdução, mas você ficou expatriada já há 6 anos, né? Já está aí um tempinho, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa parte dos desafios que ocorreram aí, né? Então, Márcia, eu conheço um pouquinho da sua história, mas, claro, depois, quando a gente perdeu um pouco o contato, cada um vai para um lado, né? E aí você seguiu na sua jornada aí profissional. Mas vamos começar lá do começo, falar da Márcia pequena, que essa história eu também não conheço, tá? A infância da Márcia, como é que foi? Pai, mãe, como é que era essa dinâmica aí? Bom, nós somos 3 irmãs. Minhas irmãs moram no Brasil. Meu pai ainda é vivo. A minha mãe, que Deus a tem, ela faleceu exatamente 1 ano atrás. E então, toda a minha família basicamente está no Brasil. Nós somos uma família muito unida. Por parte de mãe, eu tenho meus parentes basicamente todos no Brasil, alguns no Canadá. Por parte de pai, sim, eu tenho a família um pouco mais distribuída. Meu pai não é brasileiro. Meu pai nasceu e cresceu no Egito. A minha mãe é brasileira, é neta de imigrantes espanhóis. Então, é uma situação dentro da minha casa onde realmente a gente viveu sempre com muita diversidade. Os amigos do meu pai, então meu pai imigrou para o Brasil jovem, conheceu minha mãe lá e obviamente eles acabaram casando no Brasil. Mas é muito interessante porque a gente sempre vivenciou muito com o meu pai uma diversidade cultural e de background com os amigos dele que era fenomenal. Então, na minha casa, sempre o pessoal falava, apesar da gente não falar nada mais do que português quando eu era criança, mas na minha casa a gente ouvia muito francês, italiano, grego, quer dizer, aparecia basicamente de tudo. Então, a gente viveu sempre com muita diversidade. E a preocupação dos meus pais foi sempre muito com a nossa educação. Então, eles sempre batalharam muito em colocar a gente estudar nas melhores escolas de São Paulo. Eu sou muito grata a eles por isso, porque realmente isso ajudou muito no desenvolvimento da minha carreira. E, obviamente, tendo estudado em escolas de alto padrão,
eu consegui entrar na Universidade de São Paulo, onde eu cursei farmácia e bioquímica. Eu sou graduada em farmácia e bioquímica pela USP, e tudo isso realmente vem dessa bagagem de educação. Agora, como eu tinha dito, o fato de sempre estar com todos esses imigrantes também, né, todos estrangeiros no Brasil, o meu pai também tinha uma outra coisa bastante interessante. Ele levava a gente para acampar. Eu sempre acampei muito. A gente pegava, na época, acampar, barraca mesmo, né? Montar a barraca, viver mais com contato na natureza. E era uma maneira, de uma certa maneira, econômica, porque a nossa situação nunca foi muito folgada, né? Sempre foi muito, muito apertada. Mas era uma maneira econômica da gente viajar por diferentes lugares e conviver com diferentes pessoas também, porque naquela época, basicamente quem acampavam eram estrangeiros, eram europeus, eram estrangeiros que a gente acabava conhecendo também ao longo desse caminho. Então, a minha vida, a minha infância, sempre foi aprendendo eu digo assim, eu fui o que todo mundo fala do Boy Scout, né, escoteiro. Eu fui uma escoteira, eu fui uma escoteira junto com meu pai, né? Aprendendo a dar nó, a trabalhar com canivete, a montar barraca, enfim, tudo isso. E eu sempre gostei muito disso, eu sempre gostei de fazer esse tipo de atividade. E por outro lado, a minha mãe, ela sempre foi pra gente um grande modelo. Ela sempre foi uma mulher trabalhadora, batalhadora. Ela teve o negócio próprio dela por muitos anos, depois ela fechou e acabou trabalhando para outras empresas, mas para a gente ela sempre foi um modelo de mulher profissional, não só para mim e para minhas irmãs, mas, como eu havia dito, nós somos uma família bastante grande, principalmente do lado da minha mãe. Nós somos ao todo 19 primos, sendo 15 primas, né, desses 19. E minha mãe sempre foi uma das modelos realmente para todas nós. E, ao mesmo tempo, eu acho que o fato dela ter ido embora tão cedo, ela teve um ataque cardíaco, infelizmente, há um ano atrás, e isso também influencia muito a gente a pensar e se preparar aí, o que a gente está fazendo hoje, como que a gente está cuidando da nossa vida, do nosso propósito de vida, além do trabalho, porque tem a gente acaba se envolvendo muito trabalho, e realmente a vida é muito mais do que isso. Então, buscar esse propósito, se preparar, e eu sempre digo para todo mundo, se preparar principalmente para uma aposentadoria, não é 1 ou 2 anos antes de aposentadoria, é realmente a gente começar a pensar o que a gente gosta de fazer, o que nós vamos fazer depois que a gente concluir esse primeiro ciclo de trabalho, porque eu acho que são várias carreiras e vários ciclos de trabalho, e não necessariamente o trabalho formal como a gente conhece. E então acho que tudo isso ajuda muito a gente a pensar o propósito de vida, o que a gente quer fazer nos diferentes ciclos da nossa vida e continuar realmente cuidando da nossa saúde. Acho que isso é um dos principais pontos. Isso traz um pouco aí da visão de como é a minha família. Bacana. E você falou de acampar, né? Você sabia que eu fui escoteiro? Você não sabia essa parte. Não sabia que você tinha sido escoteiro. Eu fui escoteiro, olha só, eu adoro acampar. Mas eu fiz uma viagem muito legal de acampamento, talvez você já tenha ouvido falar dessa, que eu atravessei a Jureia. Uau! Né? Atravessamos a Jureia, tal. Foi um grupo de pessoas, alguma delas você até conhece, que foi o Paulinho lá. O pessoal foi lá, a gente atravessou a Jureia. Muito bacana. Delícia. E esse contato com a natureza eu acho bem legal, sabe? Bem a gente bacana. Não tinha muito... Meu pai não podia fazer nada muito extremo, porque nós éramos muito novas, né? Eu comecei a acampar... Não nem ter 10 anos de idade. Minha irmã ainda era quase a minha irmã menor era de colo, quase. Então, eu tinha que ir para alguns lugares que tivesse alguma coisa por perto. Então, por exemplo, não tinha... alguns lugares a gente ia acampar em praia ou em fazendas. Então, tinha um rio por perto. Então, você tinha alguma infraestrutura e a gente tinha que aprender isso mesmo. Tomar banho de cachoeira, lavar a louça com areia na beira da praia. Então, tinha uma série de coisas que a gente acaba desenvolvendo e até aprendendo a lidar com diversidade de situações. Eu acho que isso foi um principal que eu aprendi aí ao longo dessas experiências com meu pai, com minhas irmãs, com minha mãe acampando. Eu acho que a falta do conforto também, porque às vezes a gente acostuma com aquele conforto excessivo
E quando a gente tem que acampar ou fazer essas atividades mais rústicas, vamos dizer assim, a gente aprende a lidar também com a situação de falta de conforto, que ela inevitavelmente sempre acontece em algum momento da vida, certo? Então... eu acho que mostra um pouco, Edward, eu me considero uma pessoa muito resiliente. Eu me adapto muito fácil a diferentes situações e eu acho que até isso é uma das coisas boas quando a gente conversa sobre mudar de ambiente, trabalhar em diferentes lugares, porque você aprende ao longo todas essas situações me ajudaram muito a montar essa resiliência e poder encarar diferentes desafios sempre com receio. Obviamente a gente sempre põe um pé atrás, mas encarando mesmo, vamos embora que a gente vai dar um jeito de resolver. Uma característica sua, que eu lembro bem, é que você dificilmente você reclamava de algo. Eu não me lembro de você reclamando de algo, mas justamente motivando as pessoas para ir em frente. Você sempre teve uma característica de liderança muito clara. E eu lembro de foi uma palestra, alguma coisa que você falou sobre responsabilidade. E eu lembro que... Eu não esqueço nunca isso, Márcia. Bacana. Você falou sobre a responsabilidade, você falou que era a habilidade de responder a uma situação ou de dar uma resposta. Eu não esqueço nunca isso e para mim é uma certa lição de vida. Então, eu acho que é o que você falou também. Durante muitos anos, eu trabalhei com um grupo de jovens, que é onde Edward e eu nos encontramos. Eu sempre fui muito ativa nessa parte, não só trabalhando na nossa própria paróquia, mas também trabalhando na diocese. Eu tive várias funções nesse sentido. E eu me orgulho muito porque nós conseguimos, na paróquia que a gente trabalhava, montar um grupo que eu considero um dos melhores grupos na época na região de Santo Amaro. Nós éramos um dos maiores, nós chegamos até quase 100 jovens trabalhando com a gente. E foi muito bacana porque a gente conseguiu montar uma estrutura onde nós tínhamos vários grupos, né, Eduardo? Onde diferentes, então, o grupo de liturgia, o grupo de canto, quer dizer, diferentes habilidades. Então, encontrando e desenvolvendo as diferentes habilidades das pessoas que faziam parte desse grupo, para que a gente pudesse atender toda a paróquia. Então, várias atividades sociais que a gente fazia na época. E eu acho que isso também me ajudou enormemente. Eu tenho uma lembrança maravilhosa dessa época. E eu lembro dos pais me ligando, porque quando nós ficamos muitos anos trabalhando lá, e obviamente depois eu acabei me formando na faculdade e comecei a trabalhar, e ficou um pouco mais complicado levar os dois lados, e também, obviamente, eu já estava noiva para casar. Foi ficando mais complicado. E os pais me ligando, pedindo para que eu voltasse a coordenar o grupo de jovens, mas obviamente já era um ciclo, como eu havia falado, né? São diferentes ciclos que a gente passa. Eu acho que esse ciclo chegou um momento que tinha que ser concluído e passar a bola adiante para os outros jovens que vinham na sequência. Então eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez lá. Edward, você obviamente participava ativamente de vários grupos, né? Que a gente tinha lá. Então foi um momento. Eu lembro que o meu principal era o jornal, era o jornalzinho exatamente. Lá, inclusive da paróquia. Você e o Bruno, participei né? o Bruno, participei da pastoral de comunicação, enfim. E você falou uma coisa fundamental, porque essas experiências, eu vejo assim, a experiência com o escotismo que eu tive, né? O escotismo também ensina você a ter liderança, desenvolver certas habilidades. Depois, o grupo de jovens, ele também colocou a gente para coordenar coisas. Exatamente. Praticamente, eu como jovem, onde eu teria essa oportunidade? Na escola, a gente não tinha muito essa... Não existe muito essa cultura de se coordenar coisas na escola. Mas ali a gente teve. E essas iniciativas foram legais, porque a gente fazia reuniões, a gente fazia cronograma, a gente fazia tudo essas coisas. Então, para mim, também era uma lembrança maravilhosa desse período aí. Né? Mas, enfim, aí todos nós passamos por uma outra fase, que também eu
eu já estava namorando, depois vamos casar e aí a coisa vai mudando, mas essa é a evolução contínua do ser humano, né? E são nessas situações, né, Edward, que a gente vai fazendo o nosso desenvolvimento pessoal, que a gente vai aprendendo, vai evoluindo como ser humano e muitas vezes até contribuindo com a sociedade dentro, independente se é uma paróquia, se é uma iniciativa numa ONG. Eu acho que tudo isso contribui para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e o aprimoramento. E olhando um pouquinho mais aí para esse ciclo aí, Márcia, como que foi assim o início da sua carreira? Como que surgiu aí até essa oportunidade de estar migrando para os Estados Unidos? Conta pra gente aí como é que foi o início aí da carreira da Márcia e como que foi chegar nos Estados Unidos. Sou farmacêutica bioquímica, como eu havia comentado. Eu me formei na Universidade de São Paulo. E até um pouco antes disso, eu acho que vale a pena voltar, porque tudo isso vai interligando, né? Quando eu estava ainda na escola, estudei numa escola alemã, no Porto Seguro, e eu participei de um processo de diploma para a língua, para o idioma alemão, e acabei conquistando a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural. Então, eu morei na Alemanha alguns meses, e isso realmente abriu um horizonte tremendo para mim. De realmente aprender a me virar sozinha, porque eu estava numa situação basicamente sem a minha família pela primeira vez. Eu tinha 14, 15 anos de idade na época. Então, são coisas que ajudaram muito nesse sentido. E por que eu volto nesse ponto? Porque depois que eu me formei, assim que eu acabei de me formar na farmácia bioquímica, eu decidi também sair do Brasil. Eu fiquei alguns meses morando com uma prima e minha tia na Califórnia, nos Estados Unidos, porque meu inglês na época era inexistente. Então era realmente, eu falei, eu preciso aprimorar, eu falava alemão já, aprimorar, falar um pouco de melhorar o meu inglês e com isso ter uma melhor oportunidade de trabalho, porque eu já tinha aí a formação farmacêutica. Bom, quando eu volto dos Estados Unidos já formada, eu volto ao Brasil no meio da crise do governo Collor. Então, obviamente, muitos ouvindo aí o podcast não vão nem lembrar disso, porque isso foi em 1990, mas a gente na época, que é uma coisa bastante curiosa, e eu vou ter que tomar muito cuidado aqui, porque eu já estou começando a entregar a minha idade, né? Já entregamos. Já entregamos, né? A gente, na época, procurava emprego no jornal, né? Era o estado de São Paulo, tinha o caderno de empregos, você pegava, e era um caderno mesmo, era do tamanho de um laptop, o caderno de empregos. E naquela época da crise do Collor, o caderno de emprego do jornal, ele consistia basicamente de uma ou duas páginas, entendeu? Não tinha nada de emprego. Foi uma crise bastante complicada. Mas eu voltei e falei, não, eu estou disposta, eu tenho background, eu tenho muita garra, muita vontade. O que eu fiz? Eu peguei páginas amarelas, que na época também eram um livro, né, com uma lista telefônica com todos os nomes, telefone, Exato. endereço de empresas, né, na época, e eu fui selecionando todas as empresas que eu achava que fazia algum sentido eu trabalhar para elas, pelo background que eu tinha. E eu mandei quase 100 cartas para essas diferentes empresas, me apresentando com o meu currículo, e eu liguei para todas elas também. Então eu mandava a carta, esperava um pouco, uma semana, duas, né, porque na época o correio não era tão eficiente também, e eu ligava e falava, olha, mandei o meu currículo, né, gostaria de uma oportunidade, tal, e obviamente no meio daquela crise, quase todas elas, olha, muito obrigada, tal, nós não temos nenhuma vaga, não tem nenhuma posição. Só que 3 empresas, sim, me chamaram, ficaram curiosas. Elas falaram para mim, nós não temos posição, mas a gente ficou muito curioso em te conhecer. Então, eu fui e comecei o processo em basicamente 3 empresas. E ao longo desse processo, uma dessas empresas, 2 empresas realmente me chamaram muita atenção e eu estava me empenhando um pouco mais. Uma delas, inclusive, eu também fui recomendada por uma amiga, então estava um processo bastante interessante. Só que a outra empresa era a maior empresa de cosméticos do Brasil na época. E eles fizeram uma proposta efetiva de trabalho para mim. Mas não era exatamente o que eu estava querendo, porque eu estava com um outro processo que estava parecendo um pouco mais interessante. E para desespero total dos meus pais, eu recusei a proposta de emprego daquela multinacional.
Então, os meus pais, assim, não pode ser, nós estamos no meio de uma crise. A maior empresa de cosméticos do Brasil, na época, te oferece um emprego e você recusa o emprego. Eu falei, porque não é exatamente o que eu quero e o outro processo está mais interessante. E fiquei com muito receio, obviamente, porque eu recusei um processo e o outro processo ainda estava correndo. Mas 2 semanas depois, eu recebi uma proposta da Procter & Gamble, já para entrar num nível que eles chamam de gerência, era uma entrada de gerência para criar uma área de microbiologia dentro da empresa. Então, aí começou toda a minha história profissional. Eu comecei na Procter & Gamble fazendo essa parte de microbiologia, assumi em pouquíssimo tempo toda a área de qualidade e depois acabei mudando para a parte de desenvolvimento de produtos, onde eu trabalhei com medicamento. Toda a parte de Richardson Vicks, que vocês conhecem, Vaporub, Xarope Vicks, tudo isso, inalador. Trabalhei com muitos desses produtos e introduzi muitos desses produtos no Brasil, porque na época não haviam. E fui convidada pela primeira vez para fazer uma expatriação. Eu fui transferida para o México por basicamente 1 ano. E até foi interessante, vamos abrir um parênteses aqui dentro dessa parte de carreira, porque foi lá onde eu conheci o meu marido. Isso aí. Então, quem seria no futuro o meu marido? Então, eu trabalhei no México, voltei ao Brasil, continuei esse desenvolvimento e ao longo desse processo, eu tinha uma das linhas que eu trabalhava com a Procter, que era voltada a Baby, e a Johnson me identificou e me convidou, então, a Johnson & Johnson para trabalhar com eles. Eu mudei para a Johnson e foi até interessante porque a proposta da Johnson veio exatamente um dia antes do meu casamento. Então, eles me ligaram, na sexta-feira eu me casava no sábado. Então foi bastante interessante, porque eu pedi para eles, olha, eu estou saindo de lua de mel, mas assim que eu voltar, a gente toma uma decisão. E realmente, assim, fui para Johnson & Johnson, onde eu trabalhei com basicamente todas as linhas de produtos deles, desde Johnson's Baby até Skincare, a parte de Neutrogena, Rock, quer dizer, eu trabalhei com basicamente todas as linhas. Fui responsável por Sundown por muitos anos também. E durante todo esse processo da Johnson vem aí a minha segunda oportunidade de expatriação. Então, eu acho que aí tem uma coisa bastante interessante, que é, você começa, agora eu já não estava mais sozinha, então eu já tinha meu marido, ele também tinha a carreira dele já no Brasil, e aí onde começa um pouco do dual career, que a gente fala, né, que é como lidar com essa dual career. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei para ele, nós estamos com um problema. E ele falou, pronto, foi mandado embora, o que aconteceu? Eu falei, não. Eles me convidaram para ir para os Estados Unidos. E ele falou, e foi muito bacana, porque a resposta que ele me deu, imediata, foi, quando que a gente faz as malas? Legal. E eu falei, mas como é que você faz com o seu emprego? Ele falou, não se preocupa, eu vou fazer um MBA, alguma outra coisa lá. E realmente nós viemos para os Estados Unidos, transferidos, ele fez o MBA, depois nós dois voltamos e ele voltou a trabalhar na empresa onde ele estava antes, já com um desenvolvimento de carreira também mais forte em função do MBA que ele fez nos Estados Unidos. E ao longo desse tempo eu fiquei na Johnson ao todo, então, 11 anos. Teve um momento aí que a gente pode conversar um pouco mais aí para frente da decisão da saída da Johnson, que eu acho que foi também muito conectada com entender como é que estava a minha vida nos trilhos dentro desse momento. E o que acabou acontecendo, eu saí, montei uma empresa, fiquei 1 ano basicamente trabalhando na minha empresa. E durante esse ano, quando eu estava pronta para colocar os meus produtos no mercado, na época Reckitt Benckiser, que hoje a gente chama RB, a RB me contactou e me convidou para voltar ao mundo corporativo. Então, e aí, obviamente, voltei a trabalhar no mundo corporativo, fiquei 6 anos como responsável, como líder da parte de pesquisa e desenvolvimento para a América Latina. Então, eu estava no Brasil, mas eu cuidava da América Latina toda, para todos os produtos da RB.
E há 6 anos atrás, basicamente, apareceu essa oportunidade de assumir uma posição de pesquisa e desenvolvimento global aqui nos Estados Unidos. Então, eu já tinha toda a experiência regional de trabalhar junto com o país, os países, né, na realidade, porque eram todos os países da América Latina, e essa posição aqui nos Estados Unidos era uma posição para trabalhar mais focado com o desenvolvimento de uma categoria, na realidade uma marca que era uma das maiores marcas da empresa, que é Lysol. Então eu vim para cá para cuidar dessa marca e basicamente 1 ano e meio depois eu assumi a responsabilidade global de todas as marcas de Surface para poder fazer o desenvolvimento realmente da categoria. E houve uma reestruturação há 2 anos atrás na empresa. As minhas marcas, elas foram, cada uma voltou para um país e com um pouco mais de foco diferente, a empresa mais focada em inovação, que a RB é muito, muito focada em inovação. Nós criamos várias frentes de trabalho e eu fui convidada a assumir a parte de pesquisa e desenvolvimento da operação da Norte América, onde eu volto a trabalhar com todas as marcas, mas focado muito mais em atender o mercado dos Estados Unidos e do Canadá. E, enfim, já estamos há 6 anos aqui, e essa é um pouco da história de como apareceu essa oportunidade de vir parar aqui nos Estados Unidos. Então, sou uma expatriada, dessa vez, obviamente, casada, com filho, então uma mudança aí. Tá bem mais completa. Agora enraizada um pouco, né? Mas me conta um pouco porque todo mundo tem esse sonho americano de morar nos Estados Unidos, né? Quais são os pontos positivos, negativos, se existe, né? E também a dificuldade inicial de chegar. Como é que é isso? Como é que foi? Você teve a primeira vez que você foi expatriada também, né? Então você passou por desafios, né? Como é que foi tudo isso? Primeiro que, obviamente, tem aquilo que a gente já conversou antes né, da parte do sonho americano, né? Todo mundo, Estados Unidos, enfim. Realmente, vir para os Estados Unidos é uma ambição não só minha, mas obviamente, várias pessoas de várias nacionalidades. Eu acho que quando você muda, e aí não é só o vir para os Estados Unidos, mas qualquer carreira internacional, ela sempre traz uma série de desafios, né? Uma parte, a gente tem que entender que ela gera alguns momentos que pode fazer com que você tenha essa saída aí dos trilhos. Mas, no ponto positivo, óbvio, você chega num lugar completamente novo, eu acho que é um momento de namoro, né? Nos primeiros meses é tudo maravilhoso, as pessoas estão querendo conhecer você está querendo conhecer tudo o que acontece, conhecer o ambiente, a cidade onde você está, a cultura. Então, tudo isso é realmente sempre muito positivo. E, obviamente, estando nos Estados Unidos, você tem uma parte de segurança que, infelizmente, eu acho que no Brasil a gente perdeu. Tem vários outros pontos que a gente pode conversar sobre os benefícios, e obviamente todo mundo sabe o que acontece aqui também, mas nos Estados Unidos você pelo menos, a minha casa é completamente aberta, o Edward teve a oportunidade de passar um dia conosco aqui, realmente você não tem essa preocupação de deixar nada trancado, há um cuidado muito grande com a propriedade alheia, ninguém vai... Você pode deixar um chinelo, uma bola na praia, inclusive a sua bolsa, se você quiser, ir para a água e voltar e não vai acontecer nada, né? Então é o tipo da coisa que, por exemplo, no Brasil você nunca faria. Então, essa parte de segurança, de tranquilidade, é muito importante quando você faz essa mudança para um outro país. Agora, obviamente, tem uma série de outros desafios, né? Então, quando você vem para morar fora... Para mim, principalmente, eu tive diferentes momentos, né? Quando eu fiz uma primeira expatriação solteira, depois eu fiz uma segunda expatriação casada e agora uma expatriação casada com filho. Então, são 3 momentos diferentes que eu vivi. E, do ponto de vista profissional, quando você chega num outro país, você está numa função diferente, é um idioma diferente, por mais que você
domine aquele idioma, uma coisa é você ter que eventualmente participar de uma reunião naquele idioma, outra coisa é você estar imersa naquele idioma basicamente 100% do tempo. Então, há uma energia muito grande que é investida também em aprender, em dominar o idioma, a cultura, o body language, né, a parte corporal, tudo isso muda. A entonação de como você fala, a cadência de como a gente fala o português, na hora que você fala em inglês, a cadência é outra, e a gente às vezes não percebe que a gente tem que adaptar essa cadência também. Então, na realidade, você tem toda essa parte estrutural, profissional que você tem que abranger e dominar, e fora isso, reconstruir todo o seu nome, o seu respeito. Eu vim para cá, obviamente, eu já tinha 6 anos de organização, mas eu estava trabalhando em um outro grupo. Então, reconstruir tudo isso, mostrar novamente a organização que você é capaz e ganhar essa confiança e esse respeito novamente. Então, tem toda essa parte do desafio profissional. Mas tem também todo um desafio familiar, que é essa adaptação à nova cultura. Então, por exemplo, nós viemos para cá agora com meu filho não falava inglês. Então, todo o tempo de desenvolver a preocupação, eu sabia, como mãe a gente sempre sabe que eles vão se adaptar, né? A criança é muito resiliente também. Mas sempre aquela preocupação de, será que vai dar certo? Como é que vai ficar? E ele veio, sem falar inglês, obviamente hoje ele é completamente fluente no idioma e as pessoas nem acreditam que ele não é nativo, porque a gente realmente fez uma imersão muito grande. Eu e meu marido não falamos inglês com ele, a gente continua falando português e espanhol e deixa com que ele aprenda o inglês com os nativos para que ele aprenda a cadência certa e a fluência certa. Mas a adaptação não é realmente só nessa parte da cultura, da família, da casa nova. Como eu havia comentado anteriormente, acho que tem um ponto muito, muito importante quando você faz uma carreira internacional, que é o dual career. Que, na realidade, a gente fala... Há esse termo também, eu acho que ele é usado também no Brasil, mas é a carreira do expatriado e do parceiro ou da parceira do expatriado. Porque quando você é transferido, um dos dois abre mão do que estava fazendo antes. E no nosso caso, obviamente, o meu marido, no começo foi bastante complicado, porque eu vim empregado, eu tinha o meu trabalho, eu tinha minha posição garantida, e ele teve que recomeçar. Então, sem ter um network, sem ter contatos, então restabelecer tudo isso. E eu acho que é muito importante quando você, por exemplo, você está começando a sua carreira. Uma das coisas que eu falo muito para os meus mentees, os meus coaches, quem estou mentorando e coachando, né? Que é importante que essa conversa exista desde um princípio entre o casal, eu digo, né? Entre a família. O que você quer como desenvolvimento de carreira, o que cada um quer como desenvolvimento de carreira, e o que vai acontecer em diferentes situações. Porque você tem que estar preparado e tem que saber, se houver uma possibilidade de desenvolvimento, como que você vai atuar. Na carreira de quem que você vai investir, ou realmente é assim, se acontecer isso, nós vamos fazer tal coisa, se acontecer o outro, nós vamos fazer tal outra coisa. Então, é importante que esse diálogo exista entre os parceiros para que não haja surpresa. Porque, infelizmente, a gente vê uma série de matrimônios e casais se separando ou tendo muita dificuldade por causa dessa conversa do dual career e acaba prejudicando um dos dois no desenvolvimento da própria progressão de carreira. Então, para mim, essa é uma das coisas mais importantes que eu realmente prego muito, que haja essa conversa entre os dois. E no nosso caso, nós conseguimos superar, né, esses obstáculos e hoje nossa família está nos trilhos, voltamos para os trilhos. Meu marido no caminho profissional, meu marido no caminho profissional dele, meu filho super adaptado e obviamente eu aqui já construindo meu nome, meu estilo, aqui já nos Estados Unidos também.
E tem as dificuldades do dia a dia também, porque até você comentando de ter que limpar a neve aí, que não deve ser fácil. Não, são coisas que a gente tem que aprender a conviver, né? Toda a situação Local, que né? acontece no dia a dia. A gente não está acostumado desde como lidar com a própria casa. Então, você tem o aquecimento, você tem o ar-condicionado. Aqui, as casas são feitas de madeira, basicamente, né? De material parecido com madeira. E o que acontece é que também no verão esquenta muito. Sim. Então, não é como no Brasil, que a casa feita, vamos dizer assim, de tijolos, de blocos, ela tem uma temperatura um pouco mais amena dentro no verão. Aqui não, aqui esquenta muito. Então, o ar-condicionado também é fundamental. E, enfim, a gente tem que aprender a trabalhar com todos esses lados aí, aprender a lidar com uma nova vida na escola, fazer novos amigos. Nós tivemos o privilégio, e acho que assim, foi uma bênção, nós moramos no subúrbio, é uma cidade bastante pequena, então imagina, eu saio de São Paulo com 18 milhões de habitantes ali na grande São Paulo, e chego na cidade onde eu moro hoje com menos de 7 mil habitantes. Então, um contraste aí bastante interessante, mas nós tivemos, realmente foi uma bênção de encontrarmos nessa cidade tão pequena e tão fora assim, ela é realmente mais afastada, 5 famílias brasileiras que nos acolheram aqui de maneira excepcional. Hoje são nossos amigos de coração, são como familiares mesmo. Então, é uma extensão da nossa família aqui. E foi realmente uma bênção ter encontrado essa nova família aqui. Porque esse contato com a sua cultura raiz sempre faz falta. Né? E eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu sou gringo, mas sou totalmente brasileiro em termos de cultura. E eu percebo, quando eu fico muito tempo nos Estados Unidos, eu sinto uma baita saudade do Brasil. Eu falo, puxa vida, porque é diferente, né? É totalmente diferente. E assim, eu acho que chega um momento que você quer falar português. Por mais que a gente fale português em casa, assim, com outras pessoas, conversar um pouco sobre a sua própria cultura. Então, sim, a gente faz churrasco, bastante churrasco aqui. Muito bom, muito bom. A gente continua montando, e até é bom para o Lucas, nosso filho, porque ele tem aí um pouco desse contato com a cultura brasileira, e vendo como que a gente também faz, né, o nosso dia a dia como brasileiro, mesmo aqui nos Estados Unidos. Exato. Dentro de toda essa carreira, desse desafio, você falou bastante em ciclos, né? A vida é repleta de ciclos e tem essa questão, né, da imigração, enfim. Mas tem também uma questão de não diria preconceito, mas pelo fato de ser uma mulher, né? Como que é também essa questão da mulher? Porque tem a questão, né, do desafio, né, de você expatriar tudo mais, mas dentro das organizações, dentro das empresas, tem também essa questão do lado feminino, talvez até um pouco certo preconceito em alguns pontos, mas como que é encarar esses desafios dentro desses ciclos? Eu acho que é um ponto bastante importante. Eu vivi vários momentos aí com essa parte de trabalho voltado ao desenvolvimento de talento feminino, né? Obviamente, eu digo, aqui nos Estados Unidos eu sou minoria 2 vezes, né? Eu sou latina e sou mulher. A coisa boa que eu vejo é que dentro da nossa própria organização, a ARB vem trabalhando muito firme com essa parte de diversidade e inclusão. E eu realmente tive o privilégio de trabalhar com eles em 2015 para montar o processo mundial onde a gente ataca toda essa parte de diversidade e inclusão. Nós temos um programa que chama DARE, D-A-R-E, que na realidade a tradução até é muito feliz porque ela serve para o português perfeitamente. Então, é desenvolvimento, atração, retenção e engajamento dos talentos femininos da organização, onde nós desenvolvemos uma série de processos e procedimentos para que a gente possa criar oportunidades para que os talentos femininos se desenvolvam.
Eu venho fazer muito benchmark com outras organizações, então por isso eu participo de várias associações aqui também nos Estados Unidos, onde a gente acaba entendendo um pouco do que acontece na realidade nesse mercado. E, obviamente, se a gente for comparar, né, o Brasil com os Estados Unidos, obviamente, no Brasil, eu acho que ainda o percentual de mulheres executivas que estão no que a gente chama de senior management, em posições de senior management, ainda é significativamente inferior ao número que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Mas ainda nós estamos longe do que é o ideal. Então é um processo todo que a gente vai ter que trabalhar muito, muito forte em atacar. Ainda há o que a gente chama de vieses inconscientes, né? As pessoas ainda não veem o talento feminino e o talento masculino da mesma maneira quando você vai avaliar resultados ou promoções. A gente ainda vê muito no mercado o talento masculino sendo avaliado pelo potencial, enquanto o talento feminino tem que mostrar o potencial e o resultado também. E uma das coisas que a gente vem trabalhando muito forte é em colocar as mulheres, os talentos femininos, numa posição onde elas possam mostrar ao que vieram. Então, é colocar em evidência. Por exemplo, uma das coisas que eu ataco muito forte na organização é se você tem uma posição aberta, você tem que buscar candidatos que venham com um background de diversidade. Então, por exemplo, você abre uma posição e você só tem 2 currículos de homens, você não continua essas entrevistas até você ter pelo menos 2 currículos femininos junto, onde você possa ter um equilíbrio. Então, o que você está fazendo é dando a oportunidade. Vai ser contratado a melhor pessoa para a posição, independente de background, independente de sexo, de religião, nada disso importa. Porém, a melhor pessoa para a posição vai ser contratada. Porém, você está dando a oportunidade de que diferentes backgrounds possam participar. E, infelizmente, a gente ainda vê que não há essa preocupação e aí não há oportunidade das mulheres entrarem em posições maiores dentro da organização. A RECT, a RB, tem um target muito forte para 2022. Nós queremos chegar a 40% do senior management sendo mulheres. Hoje nós estamos por volta de 25% e trabalhando bastante firme para essa mudança. Agora, dentro do processo todo, por exemplo, a gente fez todo um trabalho, e eu acho que isso é bastante interessante também, para abrir oportunidades para que as mulheres possam realmente querer seguir na carreira. Então, por exemplo, licença maternidade, a nível mundial, aí no Brasil, você tira 4 meses de licença maternidade, algumas empresas dão 6 meses de licença maternidade, que é, inclusive, o que a gente faz no Brasil, porque é o que prega a Associação Brasileira de Pediatria. Agora, aqui nos Estados Unidos, são semanas. E nós colocamos, a nível global, a RB a nível global hoje trabalha com 16 semanas. Então, são 4 meses, o que abre uma possibilidade muito maior, porque aqui nos Estados Unidos eram muito menos do que isso. Outra coisa é realmente essa flexibilidade a mais, trabalhar o dual career, então como trabalhar com o parceiro quando ela é a pessoa que vai estar sendo expatriada ou vai ter o desenvolvimento da carreira. Como trabalhar com possibilidades de fazer home office, quando você tem alguma situação que você tem que atender uma criança que está doente, ou até mesmo um pai, uma mãe que você precisa auxiliar. Então, todos esses pontos a gente vem discutindo e melhorando para que possa criar oportunidades para que essas mulheres possam querer seguir adiante na carreira e chegar a esse nível de senioridade. E você esteve recentemente em Washington, né, para um summit anual, correto? Exatamente. Da associação. Eu faço parte da associação, chama AWIS, é a Associação para Women in Science.
Esse é um outro ponto também que eu venho batalhando bastante, porque existe uma estatística muito grande, pelo menos aqui nos Estados Unidos, de que quando o jovem está buscando o que ele vai se fazer na universidade, ele acaba saindo um pouco da área de ciências, que a gente fala STEM, né? Que seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM. E a quantidade proporcionalmente de meninas que se interessam por seguir a carreira em STEM é significativamente menor do que dos meninos. E mesmo depois das 10 meninos que eventualmente entraram na universidade e seguiram essa carreira, apenas 3 delas seguem, 10 anos depois, apenas 3 delas estão ainda dentro dessa carreira de STEM. Então, há uma falta muito grande de preparação da base, então, de conversar com as crianças, desde do que a gente fala do middle school, né, até o high school, para que elas tenham interesse por STEM, por essa parte científica, e também, depois disso, a parte de mentorship, para que a gente possa garantir que as moças que estão seguindo a faculdade científica possam continuar trabalhando nessa área. Então, eu tenho muito interesse nisso, em desenvolver ainda essa parte científica, então a parte de STEM, e junto com a associação e junto com a RB também, a gente vem focando muito em como trabalhar a parte de Women in Science, como garantir que a gente tenha nesse futuro, o interesse de jovens que possam trazer esse talento feminino para dentro da ciência. E eu estive em Washington, participando desse summit, onde nós conversamos um pouco sobre o que fazer aí, ajudar essas jovens, por exemplo, a parte onde nós falamos, de uma certa maneira, de toda a parte de diversidade e inclusão, mas particularmente onde eu fui uma das speakers, uma das entrevistadas, foi na parte de se é mais importante sobreviver ou prosperar, ou atacar realmente para que a gente possa prosperar, e se há algum meio termo. E para mim, eu acho que o fundamental obviamente eu quero prosperar, então eu sou mais no campo de, não, vamos prosperar, mas a gente tem que reconhecer que ao longo da carreira existem alguns momentos onde você vai prosperar, que a gente vai estar dando essas oportunidades e tendo que abrir essas oportunidades para que os talentos femininos possam prosperar, e vão ter outros momentos onde a gente tem que ensinar esses talentos a como sobreviver. E infelizmente eu venho aí de muitos anos na organização, e a gente sabe que não é tão simples lidar com, como eu falei antes, vieses inconscientes, e como que a gente consegue atacar esses vieses inconscientes para garantir a prosperidade durante o desenvolvimento de carreira. É verdade, mas é uma evolução, né? É uma evolução. E, obviamente, assim, aquilo que eu falei antes, né? Tudo isso vai ajudando a gente a trazer quais são os momentos que trazem, que estão fora do trilho e que fazem com que a gente tenha a oportunidade de fazer voltar no trilho. Verdade. Bom, Márcia, a gente costuma sempre perguntar para os nossos ouvintes como que foi, né, uma questão da descarrilhada predileta que a pessoa teve, porque a gente sempre tem, né, em algum momento da nossa vida, a gente dá uma descarrilhada, o trilho aí dá uma escapadinha e depois a gente tem que trazer ele aí de volta para o rumo, mas a gente sempre gosta de perguntar assim, o que foi realmente aquela descarrilhada preferida, assim, que você se lembra que teve um grande aprendizado, que contribuiu para o seu crescimento? Eu tenho uma história que eu acho que é bastante interessante, conectando um pouco como que eu, em algum momento, estive fora do trilho com essa parte do desenvolvimento de carreira feminina também. Que para mim foi um grande momento, e isso foi quando meu filho tinha basicamente 2 anos de idade. A gente conversou lá atrás da minha saída da Johnson e eu fui fazer a minha própria empresa. Mas teve esse grande momento de reflexão. Jefferson, a gente estava falando dos ciclos também, né? Eu estava na empresa,
trabalhando super bem, obviamente, com a América Latina, só que viajando a cada basicamente 3 semanas. Meu filho tinha 2 anos na época, e chegou um momento que eu já não reconhecia meu próprio filho. Eu tenho uma história que ela é engraçada e triste ao mesmo tempo, porque eu cheguei um dia de viagem, eu tinha uma motorista, eu tinha babá, era tudo uma sequência. E eu liguei, então eu estava com o motorista da empresa me trazendo do aeroporto na época eu morava em São José dos Campos, e eu liguei para minha babá e falei, não precisa ir buscar o meu filho na escola, eu vou direto do aeroporto fazer uma surpresa e pego ele na escola. E eu chego, obviamente, na escola cansada da viagem e tudo isso, vou direto até a classe dele, que era o procedimento normal da escola, e não encontro meu filho na classe. Então eu vou até a diretoria, eu olhando pelo vidro, né, não encontro meu filho na classe, vou até a diretoria, converso com a proprietária, a diretora da escola na época, eu falo, meu filho não está na classe. Mas como não está na classe? Ele está na classe. Eu falei, não, ele não está na classe. Bom, eu volto com ela para a classe, e a gente, através do vidro, eu falo, tá vendo, ele não está na classe. E ela fala uma coisa que aí eu comecei a chorar naquele momento. Ela falou, tá vendo aquele menino loirinho ali? Aquele menino é o seu filho. Ai, meu Deus do céu. Então, foi um momento onde realmente o meu equilíbrio entre trabalho e família, minha vida pessoal, já estava bastante balançado, né? Já havia um completo desequilíbrio e tudo isso já estava começando a desencarrilhar, né? Realmente sair dos trilhos. E foi quando, também, logo depois disso, conversando com o meu chefe direto, o plano dele de desenvolvimento para mim era bastante diferente do que eu estava procurando, e foi um momento de, não, vou sair, e eu decidi que eu queria sair e fazer uma coisa completamente diferente. Então eu peguei um sabático, que foi uma coisa que hoje eu recomendo para quem precisa de um tempo pensar, refazer, reestruturar a vida profissional e pessoal e buscar esse equilíbrio, se é possível, pensar num sabático. Na época eu saí pensando num sabático de 1 ano, e eu, não, vou sair 1 ano, vou fazer alguma coisa diferente. Eu realmente peguei 2 meses, fui embora para o México com meu filho, fiquei quase 2 meses lá, sendo mãe. Então, realmente, nesse meu papel de mãe, somente cuidando dele, repensando um pouco as minhas prioridades, voltando aos meus valores, que eu tenho isso muito, muito claro na minha vida. E eu voltei para o Brasil depois. Haviam várias propostas, Headhunter chamando, outras empresas, e eu falei, não é isso que eu quero nesse momento, eu quero realmente buscar uma outra coisa, uma outra oportunidade, e foi quando eu comecei a pensar em montar meu próprio negócio. Então, com isso, foi tão interessante, porque as coisas começaram a voltar a se encaixar, e tudo voltou a ficar dentro dos trilhos. Foi uma experiência realmente muito, muito importante. Sempre tem alguns momentos que precisam acontecer para a gente se dar conta de que a gente precisa ajustar o rumo. E aí, quando a gente consegue ajustar o rumo, parece que ao final a gente percebe que a gente sai mais forte do que antes. Exatamente. Eu acho que esse foi um dos exemplos aí realmente fantásticos de fortalecimento, né, da minha vida. Acho que tem outras... Porque com certeza, né, depois desse evento, quando você entrou na RB, aí você já tinha uma experiência para falar, não, nessa armadilha eu não caio mais, né? Não, e assim, são coisas interessantes, porque a partir do momento que você passa por uma experiência dessas e você tem o domínio de fazer com que você consiga voltar a colocar sua vida nos trilhos, a partir daí, todas as vezes que você começa a derail, né, a descarrilhar, você começa a entender, opa, pera um pouquinho, tem aqui uma situação que eu preciso prestar atenção. A gente estava conversando lá atrás sobre como que é chegar nos Estados Unidos, os desafios, a carreira profissional aqui, acho que o Jefferson estava perguntando. E teve também uma coisa muito interessante, porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, obviamente no começo aquilo que eu falei, é tudo um namoro, todo mundo muito feliz, né? Mas chega um momento que você começa a verificar, ok, ao longo dos meses, como é que está sendo esse trabalho. E foi muito interessante porque o processo
a proposta que eu tinha aqui do meu trabalho nos Estados Unidos, já com a categoria global, era bastante diferente do que eu fazia no Brasil. Então, os meus parceiros eram diferentes, o meu ciclo de influência era diferente. Então, o que aconteceu? Eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. E eu comecei a perceber que se eu não tomasse alguma ação rápida, eu ia começar a descarrilhar também. Então, eu já estava começando a sair dos trilhos aí, porque não era exatamente o que eu estava acostumada a fazer. E aí tem duas coisas bastante interessantes. Uma cultural, porque eu tinha um péssimo hábito, eu era bastante impontual. Eu ainda não estou 100% na melhora disso, mas quando você trabalha no Brasil, uma reunião que começa às 2 da tarde no Brasil, ela pode começar às 2, às 2h15, às 2h30, depende do pessoal chegando. E aqui nos Estados Unidos, não. Se a reunião é às 2 da tarde, 10 para as 2, o pessoal já começa a chegar e 2 horas em ponto, realmente o negócio começa. Então, havia essa preocupação de que eu não estava conseguindo entender muito bem como é que era esse trabalho e a maneira como eu vinha fazendo o que eu fazia no Brasil não estava tendo resultado. E foi aí onde eu lembrei de um livro bastante interessante que chama What Got You Here Won't Get You There. Eu não lembro qual é a tradução aí do livro, mas é basicamente o que trouxe você até aqui não vai levar você adiante. E é um pouco desse trabalho de entender os hábitos e tudo que você vem fazendo, ou que você fez até então para chegar no sucesso que você teve, não necessariamente a mesma maneira de lidar vai fazer com que você chegue no próximo desenvolvimento. E foi aí onde eu comecei a rever um pouco os meus hábitos, a maneira como eu trabalhava, o que significava sucesso para a organização que eu estava agora, o que significava sucesso para o escopo do trabalho que eu estava fazendo. Como trabalhar diferente com essas pessoas que faziam parte agora do círculo de influência que eu tinha que lidar e coordenar e até liderar. E com isso eu comecei realmente voltei, né, eu falo step back, então um passo para trás, vamos sentar aqui, começar a analisar tudo isso, e eu mudei bastante a maneira de pensar, o que realmente eu precisava fazer, e a maneira, inclusive hábitos, por exemplo, a nível de pontualidade. Hoje eu fico bastante orgulhosa quando eu consigo, quando uma reunião começa e eu já estava na reunião, eu já fico orgulhosa porque realmente é uma mudança muito forte de hábito para mim. Então, algumas maneiras aí da gente voltar a pôr a vida nos trilhos. E o que você está falando é fundamental por causa que a gente tem que ter essa autopercepção, esse autoconhecimento, para daí podermos fazer um regroup, né? Você se reestruturar e aí começar a atacar a coisa de uma maneira melhor. E realmente, se a gente tentar toda hora usar as mesmas táticas para resolver problemas novos, nem sempre elas vão funcionar, né? Então, esse livro, eu já ouvi falar desse livro e eu não li. Eu não sei se tem tradução no Brasil, mas interessante. Aproveitando que você falou de um livro, você tem mais alguns livros para recomendar para a gente, Márcia? Quais são os que mais te influenciaram? Eu acho que assim, um livro que para mim é como se fosse uma bíblia. Eu tive a oportunidade não só de ler o livro, como participar de um curso com o Stephen Covey. O livro em português já existe, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Para mim, esse livro é uma base fundamental. Todo mundo que tem eu acho que para qualquer coisa, para a vida, ele serve para a vida, não só a nível profissional, mas para a vida toda. E que é o The 7 Habits of Highly Effective People, né? Isso, exatamente. E tem um outro livro do mesmo autor que eu gosto bastante, que chama First Things First, que é primeiro o mais importante, acho que essa foi a tradução aí, que realmente é como focar nas prioridades e como colocar isso. Para mim, esses 2 livros são bastante interessantes. Esse que eu comentei, né, What Got You Here Won't Get You There, o autor é Marshall Goldsmith. Eu acho que também é bastante interessante, principalmente quando você vai fazer essa reflexão, e evitar esse descarrilhamento sempre é bom.
Agora, recentemente, Ed, tem 2 livros que eu alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ler e me interagir. Um deles chama Lean In, que é, acho que em português, é um livro da Sheryl Sandberg, do Facebook. Ela fala muito sobre mulheres, trabalho, vontade de liderar. Eu acho que em português chama Faça Acontecer. E, para mim, esse livro é bastante importante, não só para que mulheres leiam, mas para que homens leiam também. Porque traz à realidade esses vieses inconscientes que a gente fala tanto, que acaba interferindo com o desenvolvimento de talento feminino. Então, se você é um líder e você tem na sua equipe talentos femininos também, é sempre importante entender o que está acontecendo. E para nós, mulheres, na hora que você lê esse livro, você começa a entender que, então isso não sou eu o problema, é um problema de como é gerenciado isso para todos os talentos femininos. São vários momentos de então isso não era pessoal meu, né? Então, como que eu vou então trabalhar isso, não só do meu lado, mas para todas as outras mulheres? E eu tenho vários exemplos que eu coloco hoje em dia, onde eu puxo isso com homens e mulheres em reunião. Então, por exemplo, sentar à mesa de discussão. Muitas vezes a mulher acaba ficando mais para trás ou senta no fundo. Não, vamos sentar todo mundo à mesa. Então, trazer elas e abrir esse espaço. Então, se você vê alguém que está para trás, vem para a mesa junto com a gente, você é importante nessa discussão. Ou até, por exemplo, ideias, né? Muitas vezes a mulher, ela coloca a ideia e ela não coloca de uma maneira muito ou clara ou muito alta dentro de uma reunião, e alguém mais pega aquela ideia e simplesmente repete aquela ideia da mesma maneira, e a mulher fala, poxa, mas eu acabei de falar isso, né? Então, existem algumas técnicas que eu uso, geralmente dizendo, puxa, João, muito bom esse seu brainstorming e o que você construiu sobre a ideia da Maria, né? Então, trazendo à mesa de que sim, a Maria contribuiu nessa ideia. Então, esse livro é bastante interessante também para trazer um pouco disso. E, se você me permite, tem mais um livro que eu acho que é bastante importante, acho que durante aí toda a minha carreira. Toda vez que você começa ou um trabalho novo, ou dentro do mesmo trabalho uma área nova, tem um livro que eu acho que é a nível de estratégia para líderes, onde você vai mostrar esse controle, como fazer desse controle nos primeiros 90 dias. Então ele chama isso mesmo. Acho que chama em português os primeiros 90 dias, em inglês The First 90 Days, do Michael Watkins, e realmente eu recomendo também bastante. Assim, por isso que eu digo, não é só para os primeiros 90 dias quando você muda de emprego, mas são os primeiros 90 dias quando você está numa nova posição também. Sim. Então, como criar isso e tomar o controle sem descarrilhar do que você está fazendo agora, que pode ser completamente diferente do que você fazia antes. Esse livro aí que você comentou, Os 7 Hábitos, inclusive a gente faz aqui no nosso podcast, eventualmente, a gente escolhe um livro e a gente comenta um pouquinho sobre ele, sobre as dicas, aquilo que a gente aprendeu e aquilo que, né, foi útil para nós e que pode ser útil também para os nossos ouvintes. E esse é um livro que no episódio 116 a gente falou bastante dele, porque realmente é um livro muito importante, é um livro que traz ensinamentos assim, extremamente relevantes para a vida, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal, uma forma de você tentar, né, como você colocou, trazer aquela harmonia e esse equilíbrio para a vida, né, Márcia? Inclusive você estava comentando que de manhã você teve às 5 da manhã correr, levar o Lucas lá na natação, combinar como que depois faz para quem busca e dentro trabalhando em várias iniciativas, né, pessoais e profissionais, mas na prática, como que a Márcia consegue equilibrar todos esses pratos aí, não deixar nenhum deles cair? Como que é o dia a dia, a rotina? Jefferson, eu acho que essa é uma pergunta, eu recebo muito essa pergunta, porque obviamente é aquele negócio, então é uma super mulher. Não é uma super mulher, eu acho que todos nós somos super homens e super mulheres, porque a gente realmente tem que aprender a lidar com tudo isso. Para mim, eu acho que o mais importante, e acho que até os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes me ajudou bastante a pensar sobre esse tema,
quais são os meus valores. Então, acho que tudo começa com a definição do que é importante para você, quais são os seus valores na sua vida. E todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que me conhece, sabe, eu tenho basicamente 3 valores. E estabelecendo esses 3 valores, eu consigo ditar a rotina de toda a minha vida. E se eu tenho alguma dúvida, eu volto nos 3 para que eu possa tomar essa decisão. E é muito claro para mim, o primeiro valor é minha saúde. E não é porque eu sou egoísta, é simplesmente porque se eu não tiver saúde, eu não consigo fazer mais nada. Então, e quando a gente fala de saúde, não é só saúde física. Obviamente tem o lado de saúde física, mas tem que ter uma saúde mental, uma saúde social, onde a gente tem que ter essa parte de amizades, de buscar oportunidades de conhecimento diversos. Então, uma saúde social também e uma saúde espiritual. Então, a parte da crença que Edward e eu conversamos antes, né, de todos os anos que a gente trabalhou com um grupo de jovens e a fé que está por trás também. Independente de qual seja a sua fé. Então, para mim, a primeira parte é realmente essa parte de saúde, que é física, mental, social e espiritual. O segundo valor que eu tenho muito claro para mim é minha família. Então, e tudo que a gente conversou antes, então a saúde deles, em todos esses aspectos também, a gente está bem, e é bem interessante porque com toda essa parte de movimentação internacional, a gente tem uma definição muito clara, meu marido, meu filho e eu, do que é família. Família é onde nós 3 estamos. Ele pode ser, a gente pode estar em cima da cama de um hotel, em qualquer lugar do mundo, e isso é família, porque nós 3 estamos juntos e nós 3 estamos saudáveis e estamos felizes. E o terceiro pilar para mim, então, é saúde, família, e o terceiro pilar que para mim é muito importante como meus valores é minha contribuição para a sociedade. Dentro da contribuição para a sociedade, eu estou hoje trabalhando profissionalmente de maneira produtiva na RB. E é uma coisa que eu amo fazer, eu sou apaixonada pelo que eu faço, e todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Eu tenho uma paixão enorme pelo meu trabalho, pela área que eu trabalho, que é desenvolvimento de produtos, toda essa parte de estratégia. Então, há essa minha contribuição para a sociedade. Mas existem outras contribuições que a gente precisa ter também quando a gente fala de contribuição para a sociedade. Para mim, uma das coisas que eu incentivo muito é o paying forward. É passar para frente, pagar para frente as bênçãos e as oportunidades que a gente teve. E para mim, por exemplo, onde eu venho fazendo isso muito forte, é paying forward, buscando oportunidades para outros talentos femininos poderem se desenvolver mais rápido ou com mais oportunidade, onde eu tive muita dificuldade ao longo de toda a minha carreira, devido a todo o environment, né, todo o ambiente que eu estava. Eu cheguei a trabalhar em diferentes momentos, em diferentes organizações, onde eu era a única mulher, a única gerente, ou era a única diretora, onde todos os meus parceiros eram homens. Então, todo esse aprendizado e como facilitar, não é facilitar para que elas sejam, elas tenham a porta mais aberta do que outros homens, não é facilitar para que elas saibam lidar com esse ambiente e que elas tenham maiores oportunidades. Então, é o paying forward nesse sentido. Eu acho que ainda dentro da contribuição à sociedade também, uma das coisas mais importantes para mim, então, o meu trabalho formal, o paying forward, mas também o trabalho voluntário. Eu acho que sempre fiz esse trabalho voluntário quando eu estava no Brasil, então os anos que trabalhamos aí com a parte do grupo de jovens e depois do grupo de jovens eu trabalhei com alguns outros grupos também, mas buscando trabalhos voluntários que façam sentido para a sua comunidade, para a comunidade onde você está, para as pessoas com quem você vive. E eu acho que isso é um diferencial muito grande que tem também aqui nos Estados Unidos. Todo mundo trabalha de alguma maneira, fazendo algum trabalho voluntário na sua comunidade. Hoje, eu aqui nos Estados Unidos, um dos maiores trabalhos que eu tenho, eu sou oficial, eu sou juíza, não sei como falar isso aí no Brasil, da Federação Americana de Natação.
Legal. Então, meu filho nada, então uma das opções que a gente fez foi, nós somos juízes e quando você tem competição, nós somos escalados para ficar na beira da piscina e oficiar, sendo juiz, a gente fala referees, são diferentes postos que tem. Eu trabalho tanto para a YMCA, né, que é a Associação de Moços Cristãos, como também para a USA Swimming, que é a Federação Americana de Natação. Então, são trabalhos, como eu havia dito, é o trabalho formal, o paying forward e o trabalho voluntário dentro da contribuição, a minha contribuição à sociedade, o que fecha aí os meus 3 valores, né, a saúde, família e contribuição à sociedade. E tudo, Jefferson, eu uso para balizar isso. Todas as decisões voltam a responder essas perguntas. Então, há uma possibilidade de transferência, como que isso vai impactar minha saúde, minha família e minha contribuição à sociedade? Todas as perguntas mais difíceis, eu volto aos meus valores para que eu possa responder como atuar dentro do que eu quero para minha carreira e também para o meu desenvolvimento pessoal. E, Márcia, quando você está sentindo que você está assim, fora do foco, tá meio estressada, perdeu o foco e tal, como é que você faz para obter de novo concentração? Você tem alguma prática, alguma coisa assim usual que você faça, uma estratégia? O chocolate sempre ajuda, né, Eduardo? Eu sou chocolatra assumida, todo mundo me conhece e sabe que isso aí para mim é super importante. Mas eu acho que existem algumas coisas aí que todo mundo precisa buscar, né? Primeiro, você tem que ter o seu tempo próprio. Você tem que buscar alguma coisa que você goste de fazer e que seja... Eu procuro fazer alguma coisa que talvez libere mais a minha mente através de um processo mais físico. Então, desde andar com o cachorro ou, como é que fala... fazer jardinagem, pintura, música, o que você gostar, que realmente faça com que você saia um pouquinho do seu problema, do trabalho, do que você está tentando e foque em alguma outra coisa que traga um prazer a você. Então, existem essas coisas que eu digo são o short term, né, coisas rápidas que você pode fazer. Mas tem uma coisa também, e por exemplo, uma das coisas que eu adoro fazer, e a gente tenta fazer, meu marido e eu, é realmente caminhar. E para mim, eu caminho e converso com meu marido, essa é uma das coisas que a gente tenta fazer sempre que dá, ou pela manhã ou pela tarde. E é um momento onde a gente divide o que está acontecendo nos nossos trabalhos, obviamente sempre com confidencialidade, mas falando mais das situações, os nossos pontos de vista, e a gente acerta também várias estratégias como casal. Então, o que está acontecendo com o nosso filho, como que a gente está lidando com as diferentes situações da casa, o que nós estamos fazendo no final de semana. Então, são momentos onde a gente consegue caminhar e voltar a se conectar. Agora, eu acho que também tem que ter um momento, a gente falou, então, esses são os momentos rápidos, né, de short term. Mas existem alguns momentos também que a gente tem que pensar um pouco mais a long term, a longo prazo. Um deles, querendo ou não, eu acho que as pessoas tendem a ignorar, são as férias. Certo. Muitas pessoas acham que, não, tirar férias, não posso, a empresa não vai gostar. Férias, para mim, são sagradas, são momentos onde você vai se desconectar, você vai sair um pouco do ambiente e você vai conseguir buscar um ambiente diferente onde você possa se reenergizar. Então, para mim, é um momento onde, se eu estou esgotada, as minhas férias vão me ajudar a me recarregar. E é engraçado porque eu fiquei pensando um pouco outro dia, como é que eu vejo as minhas férias? E eu tenho um padrão aí bastante interessante. Eu gosto muito de conhecer um lugar novo, ao menos um lugar novo ao ano, que eu nunca estive. E esse lugar novo pode ser aqui do lado,
ou pode ser longe. Então, eu posso ir para esquiar aqui numa montanha, muito perto de onde nós moramos, ou eu posso ir para a China. Então, são momentos diferentes onde a gente vai sair completamente do conforto, do que a gente está acostumado, e fazer uma coisa completamente diferente, aprender uma cultura ou uma habilidade completamente diferente. Então, uma vez por ano eu gosto realmente de fazer isso. Agora, quando eu estou muito cansada, muito esgotada, ou até me sentindo down, no sentido de que se eu não der uma parada agora, isso vai realmente descarrilhar o que eu estou fazendo, eu procuro sempre tirar uma semana, alguns dias, para ir para algum lugar que eu chamo de meu porto seguro. Então, algum lugar onde eu conheço já, onde eu já estive e onde eu sei que eu vou ou relaxar ou me divertir, ou vou encontrar a resposta que eu preciso. E pode ser, eu lembro quando eu estava no Brasil, os meus portos seguros sempre foram ir para Guaicá, por exemplo, ou ir para Ilhabela, que são praias que eu adoro. E até dezembro do ano passado eu estive em Ilhabela, mais uma vez, e foi um momento muito importante para voltar no nosso Porto Seguro, porque, como eu havia dito, minha mãe faleceu há um ano atrás, e dezembro, junto com a família, né, estando todo mundo para o Natal, mas depois disso, voltar a um lugar que eu adoro, que é Ilhabela, onde eu pude me recarregar e voltar a esse meu Porto Seguro. E existem outros portos seguros, né? Uma outra coisa também que todo mundo que me conhece sabe, eu ia dizer apaixonada, mas acho que já chega a ser fanática pela Disney. Então, sempre que é possível, sempre que possível, eu vou realmente para Orlando. Eu conheço todos os parques muito bem. Meu filho adora também, então é uma coisa que a gente criou como família. E é um momento de diversão garantida. Então, quando fica na dúvida, não sabemos o que fazer, vamos para a Disney, porque a gente sabe que a gente vai se divertir. E a gente vai se cansar um monte, porque andar nos parques e tudo mais, aquele tumulto, um monte de gente. Mas é um momento que, para mim, eu me desconecto. E eu vou dizer para você uma coisa que é interessante também. Se desconectar do trabalho para se recarregar, não quer dizer que você não está conectada e available também. Porque eu em todos os parques da Disney, eu tenho um lugar onde eu sei que eu posso fazer uma reunião por telefone. E já aconteceu isso. Não, todas as vezes que eu fui para lá, em algum momento, eu tive que participar de uma chamada de emergência ou atender alguma coisa que a empresa precisava. Então, o se desconectar não significa você não estar available e presente, disponível, mas significa que você está dando esse tempo para que você possa se reenergizar. Eu acho que uma coisa que é interessante, né, Márcia, você falou um pouquinho sobre essa questão da própria iniciativa da R&B, nessa questão da diversidade, da inclusão, do desenvolvimento feminino, de apresentar oportunidade para as mulheres, né, para que elas possam ter a chance também de apresentar os seus resultados. E você falou, né, que você teve alguns momentos que você conseguiu perceber que você estava um pouquinho, talvez, fora dos trilhos, e você conseguiu perceber. Mas falando agora um pouco mais para o nosso público feminino, né, para uma mulher que talvez aí se sinta um pouco, talvez confusa, talvez perdida, para que ela realmente encontre o caminho, assim, que você diria para uma mulher que estaria um pouco, talvez, não tão inclusa, não tão dentro desse contexto de diversidade, que eu acho que é uma questão muito importante que a R&B está fazendo, e eu acho que outras organizações também, mas aqui no Brasil a gente percebe que não são muitas iniciativas nesse sentido, elas existem, mas se você pudesse falar com esse público, assim, qual a mensagem que você poderia deixar para elas? Jefferson, tem eu cheguei a escrever um artigo há alguns anos atrás sobre essa parte de carreira e desenvolvimento de carreira e como atingir isso. Inclusive foi o tema de uma apresentação que eu fiz na FEA, na USP, em 2017, onde eu fui convidada também para falar de desenvolvimento de carreira. Para mim, eu faço uma analogia usando a aviação, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para você, mas
eu acho que as mulheres que estão um pouco perdidas, o que eu procuro com as mulheres das quais eu sou mentora ou coach, é entender com elas basicamente 3 pontos. O primeiro ponto é desenhar o que elas querem, que eu chamo de plano de voo. O que você realmente está procurando na sua carreira? Onde que você quer chegar? O que você quer? Quais são as habilidades, os conhecimentos que você precisa desenvolver para que você possa progredir dentro dessa carreira? Então, quando você trabalha com desenvolvimento de carreira, um grande problema feminino é que a gente tende a trabalhar super forte, a entregar resultado e achar que alguém está olhando para a gente e que vai resolver. Não se preocupa porque eles vão me promover porque eles estão vendo o meu bom trabalho. Não é assim que funciona. Você tem que gerenciar a sua carreira, você tem que fazer o marketing do que você quer saber. Você lidera isso. Então você não espera que alguém vá fazer isso por você. O que eu converso muito com elas é, você tem que sentar e desenhar o seu plano de voo como se fosse um projeto. Não é deixar isso para alguém fazer para você tem que fazer isso. Então, sentar, desenhar esse plano de voo, pensando claramente qual é o próximo passo que eu quero, mas, fundamentalmente, quais são os 2 próximos passos, não só o primeiro, mas o segundo também. Porque você tem que saber que, dando o primeiro passo, você vai estar indo numa direção. Essa direção vai estar levando você para o próximo passo que você quer ou não. Então, há que desenhar várias possibilidades dentro desse plano de voo e onde essas possibilidades vão levar você. Então, essa é a primeira coisa que eu trabalho com elas. Qual é o plano de voo? A segunda coisa é colocar na frente do radar, né? Então, você desenhar um plano de voo, então, na analogia aí da aviação. Se você não colocar o seu plano de voo na frente de quem controla o radar, vai haver colisão aí de 2 aviões, certo? Então, você precisa colocar na frente de quem vai tomar a decisão, ou influenciar quem vai tomar a decisão, você tem que estar na frente, você tem que estar no radar dessas pessoas. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de diferentes maneiras, né? Então, o seu coach, identificando um mentor, uma pessoa que vai ajudar você a entender um pouco dessa parte política ou estratégica da organização que você está, e até mesmo buscando quem vai ser o seu sponsor. O seu próprio mentor pode ser um sponsor, mas de repente junto com o seu mentor identificar quem é um sponsor que vai advogar por você nos momentos em que essas oportunidades apareçam. Então, o coach vai ser a pessoa que vai estar no seu dia a dia e você pode ter diferentes coaches para diferentes coisas. Mas é importante identificar um mentor e também um sponsor que vão ajudar você ao longo dessa carreira. Então, você montou o seu plano de voo, você desenhou quem são as pessoas que estão em volta de você, então desenhou quem são as pessoas que estão em volta de você, o seu círculo de influência, como que você vai colocar isso na frente do radar. E a terceira parte que eu coloco muito claro para elas é você tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois ajudar os outros. E às vezes pode parecer isso um pouco egoísta, no sentido de, opa, mas espera aí, como assim? É a sua carreira. Você tem que colocar a máscara de oxigênio pensando na sua carreira. Agora, para pensar na sua carreira, você tem que voltar. Então, para pensar na sua carreira, você tem que voltar um pouco ao que nós conversamos anteriormente sobre os seus valores. Quais são os seus valores e o que isso vai ditar como colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Você vai colocar a máscara de oxigênio para que você possa atender aos seus valores e seguir em frente com o plano que você fez. E você, progredindo, se desenvolvendo na sua carreira, você vai ter oportunidade de ajudar outras pessoas. E aí volta ao que eu conversei anteriormente do paying forward. É a maneira com que você vai conseguir colocar a máscara de oxigênio em você, se desenvolver e poder ajudar outros, paying forward, colocando a máscara de oxigênio neles também. Então, a minha recomendação para essas mulheres que estão um pouco perdidas é, para um pouco, dá um passinho para trás e entende. Você desenhou já o seu plano de voo? Você tem as pessoas certas ajudando você a que você esteja no radar?
você está colocando a máscara de oxigênio primeiro em você, determinando quais são os seus valores e como é que você está paying forward. Olha, essa dica aí serve para as mulheres e serve para nós homens também, com certeza. Muita gente precisa é até interessante. ouvir Jorge, que você está falando isso. Eu tenho mentis homens também. E, obviamente, eu aplico a mesma técnica com eles, porque eu acho que ela é para o desenvolvimento de carreira de qualquer mas pessoa. muitas vezes, talvez as mulheres, em alguma circunstância, fiquem numa posição mais... Na verdade, todas as pessoas podem acontecer isso, né? Mas fiquem naquela posição mais reativa. Claro que no caso da mulher, como existe essa dominância masculina ainda, né, no mercado de trabalho, torna-se um pouco mais difícil, né, todo esse processo, e com certeza o trabalho que você faz esclarecendo isso e promovendo essa inclusão, eu acho realmente fantástico. Márcia, nosso tempo está quase acabando, mas eu vou fazer mais 2 perguntas. Opa, vamos lá. Bom, você possui algum hábito pouco usual, mas que você ama fazer? Eu, por exemplo, tenho um, que é andar de patins. É verdade. E você tem alguma coisa assim, pouco usual? Imagina eu, cara de 52 anos aí, correndo de patins pelos parques. Na realidade, Ed, assim, eu tenho uma coisa que é até interessante, porque eu não sabia que era não usual. É uma coisa que meu marido e eu, a gente preza bastante e vem fazendo sempre. Nós tomamos café da manhã e jantamos sempre em família. Então, todo mundo fala para mim, isso é uma coisa, como? Café da manhã, primeiro de tudo, você toma café da manhã? Sim, eu tomo café da manhã e minha família toma café da manhã. Então, não é simplesmente pega um café e sai correndo, ou não. A gente senta todos os dias de manhã e toma café juntos. O que eu achei bastante interessante, porque conforme eu vou conversando com outras pessoas, executivos e realmente pessoas de diferentes nacionalidades, culturas e background, eu descobri que é uma coisa bastante, bastante unusual, né? Quer dizer, pouco usual. É verdade, verdade. E a gente janta também juntos. Então, na realidade, se, por exemplo, meu filho, ele treina natação hoje, né? A gente conversou hoje de manhã, o treino começou às 6 horas da manhã, mas vários dias durante a semana ele treina até às 8, 8:30 da noite. E a gente espera que ele volte para casa e todos nós jantamos juntos. Então, é um momento onde... é um excelente querendo hábito. ou não, É um excelente hábito. A gente acaba tendo oportunidade de estar junto e de conversar. E você tem razão, porque eu percebo que não é muito usual, não. E de preferência, quando fizer isso, fizer sem o celular, né? Então, esse é sempre um desafio, né? Porque eles querem, não, vamos conversar, vamos ver televisão, alguma coisa. Mas a gente procura pelo menos alguns minutos desse jantar, saber como é que foi o dia, e depois a gente pode ver televisão junto também, mas é o fato de estar ali junto como família. Excelente. E se você tivesse a oportunidade de dar uma mensagem para o Brasil inteiro, para todas as pessoas, está todo mundo te ouvindo, o mundo inteiro, sei lá, que mensagem seria essa, Márcia? Essa é uma pergunta bastante difícil, né? Difícil, né? Importante. Eu acho, eu estou morando aqui nos Estados Unidos, eu estou esses últimos 6 anos aqui expatriada, e todo mundo fala, a vida aí é muito melhor, tudo funciona e tudo mais. Eu acho que, analisando um pouco e fazendo uma reflexão, principalmente com o nosso país, tudo funciona aqui porque é um comprometimento muito grande da população em querer melhorar, não só para a própria família, para eles próprios, mas para a comunidade onde eles vivem. E isso acaba impulsionando de maneira gigante como isso impulsiona a economia do país. Porque todos esses trabalhos voluntários, eles são ligados geralmente a alguma atividade, seja esportiva, cultural, social,
E você tendo que viajar, comprar equipamento ou instrumento, ou equipamento de esporte, você está gerando economia. Então, a relação entre trabalho voluntário e todo o desenvolvimento social e economia é muito, muito próximo. Eu acho que se no Brasil, primeiro de tudo, eu amo o Brasil. Eu estou morando nos Estados Unidos por esse período, mas eu amo o Brasil. É um país maravilhoso, realmente abençoado, é um povo maravilhoso, nós somos queridos no mundo inteiro, então nós temos que aproveitar isso. Mas se houvesse no Brasil mais consciência cívica, mais contribuição comunitária, eu acho que seríamos lá um lugar muito melhor. Então, meu conselho, eu acho que se eu pudesse falar com o Brasil inteiro, procure algum trabalho voluntário na comunidade onde você vive, na escola dos seus filhos, na igreja, no clube. Sempre tem tanta coisa para fazer, tanta gente para ajudar. E se cada um de nós fizermos uma ação por ano, ajudando a melhorar a vida de uma outra pessoa, serão 200 milhões de melhorias acontecendo a cada ano. Então, essa seria a minha mensagem para o Brasil inteiro. Procure trabalhar em alguma coisa que seja não só para você, mas para a sua comunidade também. Eu acho que é um bom conselho. Esse eu nunca tinha ouvido, mas faz todo sentido em termos de economia local. E, Márcia, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Eu acho que a maneira mais fácil hoje em dia, sinceramente, é através do LinkedIn. Perfeito. Porque lá você pode se você digitar Márcia Bolé, você vai me encontrar lá, porque só tenho eu mesma, É isso mesmo. com esse nome. E através do LinkedIn eu acho que eu consigo passar informação, receber informação, e a gente, obviamente, a partir daí pode trocar um pouco mais de conteúdo. Perfeito, excelente. E para mim foi uma honra contar com a sua presença aqui. A gente poderia ficar conversando por mais 1h30, acho. Tem assunto, né? Com certeza poderíamos explorar muito mais, mas também a gente tem um tempinho aí. Mas obrigado, viu, Márcia? Eu é que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de colocar aí um pouquinho da minha experiência. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo também com o Vida nos Trilhos é fantástico, no sentido de levar esses diferentes tópicos de comunicação à sua audiência. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e é um prazer enorme estar aqui, realmente uma honra poder compartilhar isso com vocês. Maravilha, obrigado mesmo. Obrigado. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de 5 estrelas, eu, o Jefferson e a Márcia, nós ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que mais pessoas conheçam o podcast. Assim, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. E é um movimento que se inicia. Acesse lá o nosso site www.vidanostrilhos.com.br. Vamos deixar as informações que a Márcia colocou, o link para os livros que ela indicou. E eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.